Por acaso tu já ouviu uma história ou histórias de pessoas que são crianças, né? E aí elas vão para uns lugares aonde elas são criadas por animais, né? Por lobos ou por macacos, né? Eu pesquisei isso e teve ali histórias que são fantasiosas, que assim só invenções, né? De fábulas, mas tem registro sim de crianças que foram, até duas meninas foram vistas, né, encontradas no meio de lobos, assim, vivendo ali com lobos, e elas se manifestavam e tinham atitudes ali como os lobos, né, de andar com as mãos no chão e tal, e fazer coisas que lobos faziam, assim como já teve histórias de crianças vistas com macacos, né, interagindo ali, vivendo, sendo criadas desde pequena, né, no meio dos animais. E o que elas demonstravam ali, né? Elas o tempo todo imitavam aquilo que elas estavam vendo. Então, a referência que elas tinham de um outro ser era aquelas ali. Então, automaticamente eu vou querer ser isso que eu tô vendo. Eu vou querer me relacionar com esse meio e atuar dessa mesma forma, porque é disso que eu tô aprendendo, né? Eu tô tendo um aprendizado aqui agora a partir do que eu tô vendo. Isso, né, quando eu fiz essa pesquisa, eu olhei assim, ó, é exatamente isso que a consciência ela fica tentando fazer, ó. Ali tem uma ideia de uma criança e agora ela fica tentando imitar e tentando ser aquilo ali. Ela fica, e de diversas formas, fica tentando ser aquela outra coisa. Só que, por mais que ela imite aquele macaco, por mais que ela imite aquele lobo, ela não se transforma naquilo, ela não vira o lobo, ela não vira o macaco, o corpo ali não vai mudar, pode até ter ali mudanças, né, pode acontecer mudanças, mas isso que não pode ser outra coisa. Então, a consciência, quando ela se esquece da fonte, quando ela oculta isso dessa lembrança, traz aqui, ó, agora eu não sei mais o que eu sou, eu não sou mais isso que é total, isso que é tudo. Então ela fica tentando ser uma parte separada, ela fica tentando ser o corpo, colocando como se o corpo fosse a vida, a existência. E isso não pode acontecer, né? Isso é impossível. Só que pela crença parece possível. É só a crença que faz isso parecer possível. Porque o fato é o fato. O fato é Deus. Não tem como ser diferente. Não tem como algo que é sem forma, algo que é abstrato, criar uma coisa que é forma, que é abstrata, para quê? Né? Se a gente só pensar assim, se Deus tivesse criado o mundo, né? Se tivesse essa coisa assim, Deus criou o mundo e fez, para que ele faria isso? Qual é o sentido de algo que é totalmente sem limites, perfeito, é algo que é perfeito, vai se colocar dentro de coisas que são imperfeitas para depois voltar para o perfeito? Olha como isso não faz nenhum sentido, né? Todas as religiões e coisas que a gente passa é como se fosse um processo de algo que tem que retornar, voltar para o céu, né? Voltar para Deus. Para que o sentido de evolução? Isso não faz sentido, né? Não faz sentido Deus ser Deus e ele criar uma coisa falha para falhar, porque o corpo ele só falha, enquanto ele, né, a gente imagina a vida aqui, ele falha o tempo todo, ele tá fadado a morrer e aí depois, né, permanecer nessa ideia de continuidade aqui até né, uma evolução, uma coisa que tem que acontecer, e é um lugar de espetáculo, é um lugar assim, de esforço e de sacrifício, e de tem que. É tão complexo, assim, imaginar esse lugar de tanta dificuldade. Não, é como se tivesse que ter esse questionamento assim, ó, Deus não pode ser difícil. Né? Deus tem que ser simples, tem que ser uma coisa que é simples e que é agora, e que não é num momento seguinte. Então, essa lição de hoje, né, esse lugar que habita, né, a lição de hoje traz: a minha verdadeira identidade habita em ti. Então, a minha verdadeira identidade não habita no corpo, né, eu não sou uma personalidade, eu não sou um CPF, eu não sou uma ideia, né, eu não sou crenças, eu não sou opiniões, eu não sou nada disso. Então, se eu não sou nada disso, obviamente eu tenho que ser algo que está antes disso, porque isso, a aparência aqui e a nosso dia a dia
ele não pode ser, tá negado aqui, não visto como se isso tivesse uma aparência. Tem uma aparência, mas a aparência ela só engana, né? Ela só engana porque os olhos parecem ver, os sentidos parecem sentir, né? Aqui o nosso tato, nosso paladar, parece que a gente sente as coisas, mas por que a gente não duvida disso ao invés de duvidar que Deus é real, né? Só porque eu não vejo, só porque eu não tô vendo, então eu vou dizer que isso não é real? Mas será que o que eu vejo, se o que eu vejo não tem consistência, não dura, não leva a lugar nenhum, não tem nenhum sentido, então tem que ter uma coisa que tem sentido, tem que ter uma coisa que tem significado, e esse significado é Deus, né? A lição de hoje, ela coloca esse questionamento, né? Pai, eu fiz uma imagem de mim mesmo, e é a isso que chamo de filho de Deus. A minha santidade continua sendo a luz do céu e o amor de Deus. Não está em segurança aquilo que é amado por ti? Não é infinita a luz do céu? Não é o teu filho a minha verdadeira identidade quando tu criaste tudo o que é? Então, se Deus criou tudo, ele não criou uma coisa diferente dele. Tem uma parte no livro texto em que é dito assim, ó: Deus nada criou além de ti e nada além de ti existe, pois tu és parte dele. O que, exceto ele, pode existir? Nada além dele pode acontecer, porque nada, exceto ele, é real. As tuas criações adicionam a ele assim como tu, mas nada é adicionado que seja diferente, porque todas as coisas sempre existiram. Então, se todas as coisas sempre existiram, é a existência que continua se estendendo, é só isso que existe, é só isso que está aqui presente, e não as formas. Então, hoje a gente é convidado a colocar esse descanso no nosso verdadeiro ser e não se confundir com as imagens, não se confundir com os pensamentos que muitas vezes ficam insistindo, tem uma insistência nos pensamentos de trazer aqui um questionamento, trazer um será que eu sou, será que eu não sou, será que isso, será que aquilo, né? Será que eu preciso ir bem em alguma coisa, ou eu tô errando, ou eu tô acertando? Tem vários questionamentos que chegam e a gente simplesmente só precisa não se unir com eles, né? Porque a união, a ideia de que há possibilidade, né, de a gente se unir com essa identificação, é o que faz a percepção equivocada continuar aparecendo que existe. Parece que a percepção é mais real do que Deus. Então é só o nosso investimento, a nossa atenção, nosso foco que tem que parar de ser colocada em ilusões, em vontades individuais, em quereres e ser trazido para Deus. Não para negar isso ou aquilo, ou não fazer mais isso ou aquilo por um lugar de sacrifício ou de esforço. Não é nada disso que a gente tem que fazer, mas é saber que a existência não está ali, ó. A existência é antes disso, e por isso há paz, né? A paz nesse descanso. Qualquer outra coisa que a gente tente colocar o nosso investimento, como se a gente fosse aquilo, é o que traz toda a causa, todo o transtorno, toda a ideia de sofrimento vem só disso. Então, esse é o convite para a lição de hoje. A gente se vê no próximo encontro. Até lá e tchau!